Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 16º Domingo do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 24 a 43. É o capítulo das parábolas. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecados, que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amados e amadas de Deus, Jesus continua a falar em parábolas. Aqui agora ele conta a parábola do joio e do trigo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Ele semeou o trigo, veio o inimigo, semeou o joio. E o dono diz para não arrancar o joio, deixa crescer um e outro até a colheita. Amados e amadas de Deus, joio, trigo. Joio é trigo é a boa semente. O joio é a semente ruim, é a semente má. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que existe na história existe o trigo, o bem. Na história existe o joio,
o mal. Na vida de cada um de nós existe o trigo, o bem, mas existe também o joio, a má semente. E uma vai crescendo junto com a outra. O trigo cresce, mas o joio também cresce. E um dia haverá essa separação. Um dia haverá a separação do joio e do trigo. O trigo representa sempre os valores do reino de Deus. O trigo representa sempre o compromisso com o reino de Deus. O joio representa sempre o compromisso com o maligno, com o mal. Jesus conta ainda outra parábola. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um homem, como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras hortaliças, as outras plantas, e torna-se uma grande árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho nos seus ramos. Amados e amadas de Deus, uma semente pequena, uma semente de mostarda. Mas a semente de mostarda que semeada, ela se torna uma grande hortaliça. Assim, amados e amadas de Deus, é o reino de Deus. De pequenos inícios, Deus faz crescer o grande. De pequenos inícios, Deus faz surgir o grande. De pequenos inícios, acontece o grande no reino de Deus. Tem essa grande árvore, tem essa grande hortaliça de quem aposta nos pequenos inícios do reino de Deus, nas pequenas coisas do dia a dia. Quem aposta nos pequenos inícios tem o reino de Deus. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. O fermento, uma porção a massa de farinha, a farinha e uma pitada de fermento. E aquele fermento que leveda toda a massa. Imagem, amados e amadas de Deus, para falar dos pequenos inícios, vem o grande do reino de Deus. É a semente plantada, é a semente de mostarda, que é uma semente pequena plantada se torna uma grande árvore, é uma porção de fermento colocado na farinha que leveda toda a massa. O reino de Deus tem essa capacidade de levedar toda a realidade, de ir influenciando toda a realidade, de transformando a realidade. Amados e amadas de Deus, que essas parábolas nos ajudem hoje. Que essas parábolas nos ajudem, a parábola do joio e do trigo, nos ajude a olhar a história, olhar a nossa vida e perceber que na nossa vida existe o trigo, mas existe também o joio. Na sociedade existe o trigo, mas existe também o joio. Que as outras 2 parábolas nos ajudem a perceber que é dos pequenos inícios que Deus faz surgir o grande do reino de Deus. Que nós não tenhamos medo de apostar nos pequenos inícios, é aquela pequena comunidadezinha que nasce, vai crescendo, são as pequenas obras de caridade que a gente vai fazendo no dia a dia, os pequenos projetos de evangelização, de missão, os pequenos projetos de promoção do bem. É assim que o reino de Deus vai acontecendo, é assim que o fermento vai levedando a massa, é assim que a semente de mostarda vai crescendo. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.